Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu me deparei nas 2 últimas semanas com 2 processos que tinham erros cometidos, um pelo próprio advogado, porque não sabia sobre o assunto, e um agora até pelo Tribunal de Justiça aqui do estado de Goiás, que é a distribuição do ônus da prova. Um assunto muito importante, mas que poucas pessoas têm se dedicado a dominar. Antes da gente falar exatamente sobre a distribuição do ônus da prova, é extremamente importante que a gente saiba identificar quais são os pontos controvertidos da demanda. Quais são os pontos que, lá na fase postulatória do processo, ficaram definidos como os pontos controvertidos, como os pontos que devem ser objeto de prova durante a instrução probatória. E aí, para que você identifique exatamente quais são os pontos controvertidos, você tem que se lembrar lá daquela fase acadêmica, lá da parte da doutrina, que estabelece as fases processuais. Nós temos fase processual postulatória, nós temos a fase de saneamento do processo, nós temos a fase instrutória e temos a fase decisória. Nesse assunto que nós vamos tratar hoje, o que é muito importante é a fase postulatória e a fase de saneamento do processo. A fase postulatória, como o próprio nome diz, é aquela fase em que as partes estão postulando suas pretensões. O autor postulando e estabelecendo na sua petição inicial os fatos constitutivos do seu direito. Olha, já falamos uma questão muito importante sobre o ônus da prova. O autor lá na inicial, ele estabelece os fatos constitutivos do seu direito, que estão lá na causa de pedir, que ele se apega para poder fazer o pedido final. E nesses fatos constitutivos, ele estabelece então a sua petição inicial, o seu pedido, com base nele ele estabelece a petição inicial todinha e o seu pedido. O réu, por sua vez, uma postura inicial do réu é a postura de se defender quanto aos fatos constitutivos do direito alegados pelo autor na inicial. O réu, então, a priori, ele comparece ao processo e através da defesa, da contestação, ele se defende quanto aos fatos constitutivos do que o autor alegou na sua petição inicial. Quando ele faz isso, ele está, na verdade, impugnando os fatos constitutivos alegados na inicial e, com isso, fixando os pontos controvertidos da demanda. Tudo aquilo, então, que o autor alegou na inicial e que o réu negou na sua contestação, são pontos controvertidos da demanda. São fatos controvertidos da demanda. São fatos que devem ser objeto de prova no seu processo. Óbvio que essas provas já podem acompanhar desde o início a petição inicial ou a peça de contestação. Mas, geralmente, fica muita coisa pendente para que as partes lancem mão de todos os meios de prova em direito admitidos para poder provar aquilo que é ônus da parte provar. Por isso que eu chamei a atenção no início e falei, olha, me deparei com 2 processos em que, literalmente, a parte não sabia, o advogado da parte não sabia lidar com isso. E em outro, que foi agora recente, aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, eu me deparei com uma fundamentação num acordo dizendo que, muito embora o ônus fosse realmente do autor, hoje, o novo Código de Processo Civil autoriza que o magistrado estabeleça de modo diverso a parte que não tinha o ônus que passaria a ter, desde que estabelecido pelo magistrado. E no caso, o tribunal, no meu ponto de vista, pecou porque isso não foi feito antes da sentença. E é óbvio que se você está estabelecendo um ônus à parte, de modo diferente que ordinariamente o Código de Processo Civil estabelece, você deve oportunizar a essa parte, saber que esse ônus ordinariamente estabelecido está sendo invertido, está sendo estabelecido de modo diverso, e a partir
dessa ciência, ele tenha efetivamente a oportunidade de se defender, de desincumbir deste ônus que está sendo a ele imposto pela primeira vez, porque ordinariamente não era. E isso, obviamente, é muito importante. Então, você, desde o início, já identificar quais são os pontos controvertidos da demanda. E aí, depois de você identificar quais são os pontos controvertidos, e eu vou dizer aos senhores que eu costumo, analisando, é lógico, lendo a petição inicial e lendo a contestação, anotar esses pontos controvertidos para que facilite a sua compreensão e você domine exatamente o que é que tem que ser objeto de prova. Para, num segundo momento, aí sim, muito importante, analisar qual daqueles ônus é de incumbência do seu cliente. Quais são as provas que você tem que produzir. Isso é muito importante porque senão você, sem dominar a distribuição do ônus da prova, vai acabar produzindo prova para a parte adversa, o que não vai ser muito bom para o patrocínio da causa do seu cliente. E como é que nós vamos saber identificar exatamente qual que é esse ônus, como é que ele está estabelecido? Ele está hoje no código, no artigo 373 do Código de Processo Civil. E lá no 373 fala: o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Olha só, todos aqueles fatos constitutivos do direito do autor que ele se apegou na inicial para fazer o seu pedido, para pedir a procedência, eles são, para desincumbir de prová-los, é ônus exclusivamente do autor. E o réu, o que o Código estabelece no inciso 2º do artigo 373 do Código? Quanto ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E é nesse segundo inciso que eu vejo muita gente falhar, não compreender exatamente o que o inciso 2º estabelece ao réu como ônus da prova. Por quê? O que as pessoas têm que compreender é que, para que este ônus, quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, passe a ser ônus do réu, ele tem que, primeiro, admitir o fato constitutivo do autor e, admitindo o fato constitutivo do autor, apresentar um modificativo, extintivo ou impeditivo. Ou seja, qual é a confusão que as pessoas fazem? O réu, quando ele aparece, geralmente ele aparece na defesa só se defendendo, e muitas vezes, para se defender, ele apresenta versões diferentes. Olha, não foi exatamente como ele falou, aconteceu, na verdade, foi dessa forma, eu compareci lá para fazer sim o pagamento, olha, não foi assim que aconteceu o acidente, o veículo, na verdade, passou o sinal vermelho, não foi. O réu, mesmo quando ele se defende de uma forma bem simples, olha, não é verdade o que o autor está falando na inicial. Aí tudo muito simples, tudo muito fácil de identificar. O ônus continua com o autor. Mas quando o réu, para se defender, para dizer que não é verdade aquilo que o autor está falando, muitas vezes ele apresenta versões diferentes. E nesse apresentar versões diferentes, a gente se depara muito com magistrados entendendo que a incidência do inciso 2º do artigo 373, ou seja, que ele chamou o ônus da prova para ele requerido chamou para ele quando ele apresentou a nova versão. Isso não é verdade, porque o ônus da prova só vai para o requerido quando ele admite o fato constitutivo do autor, mas apresenta um outro impeditivo e modificativo. Ele fala, olha, de fato, eu cometi aquilo que a inicial está falando, mas eu já paguei. De fato, eu fui lá e comprei, mas eu paguei através de uma dação em pagamento. Eu admito o fato constitutivo e apresento o outro impeditivo, modificativo e extintivo. Por isso que ele, requerido, tem o ônus da prova. Porque ele admitiu e apresentou outro. É como se ele estivesse alegando. Fala, de fato, ele tem razão, mas é assim, assim. Então, observe que só nessa hipótese é que o requerido tem o ônus da prova. Quando ele se apresenta na contestação para simplesmente se defender, o ônus da prova continua com o autor. Lembro-me de certa vez de um processo em que uma fazenda foi praticamente toda queimada e o autor propôs uma ação indenizatória contra o seu vizinho, dizendo que o incêndio teria começado
por culpa do vizinho que estava fazendo uma colheita de mandiocas ali bem na margem da divisa, e o trator, com o calor, teria soltado fogo pelo escapamento, e isso teria botado fogo no pasto vizinho, e com isso ele queria ser indenizado. Esse requerido, eu peguei o processo já em fase de tribunal, em fase de apelação para fazer a defesa, a sustentação oral no Tribunal de Justiça, esse requerido alegou que não, que na verdade quem era o responsável por aquele incêndio foi o próprio dono da propriedade, na verdade na pessoa do seu trabalhador que lidava com o gado, porque ele fumava muito, e numa dessa aí ele teria acendido o cigarro, e que foi culpa dele, que o cigarro né, a binga de cigarro que joga fora lá e tal, que teria colocado fogo na propriedade. E daí o juiz, o magistrado, ao julgar o processo, entendeu que o requerido, ao dizer que na verdade o fogo teria começado era porque o peão da fazenda, o trabalhador lá da fazenda, estaria fumando lá ao trabalhar, e com isso tinha deixado o cigarro cair, que ele chamou para ele o ônus da prova, e que seria então responsável por provar, e como ele não provou, que ele julgava a ação procedente. Isso foi fato, um processo que eu assumi aqui, inclusive no estado de Goiás, e que fizemos a defesa perante o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça reformou a sentença para julgar improcedente, exatamente porque o ônus da prova, de provar que o incêndio teria começado em razão daquela colheita de mandioca que estava sendo feita, era do autor, mesmo o requerido tendo apresentado que teria sido culpa dele por causa do fazendeiro, do seu trabalhador, que fumava muito enquanto trabalhava. Ele não teria que provar. Por quê? Porque ele apresentou uma mera versão diferente. E mera versão diferente não é admitir o fato constitutivo, mas sim estabelecer uma defesa, ainda que indireta, apresentando nova versão, deixando com isso o ônus da prova com o autor. Então, pessoal, é muito importante que a gente saiba a distribuição do ônus da prova. Primeiro, então, você tem que identificar quais são os pontos controvertidos. Depois que você está com os pontos controvertidos, você vai analisar, de acordo com a petição inicial e com aquilo que foi dito pelo requerido na defesa, ou requerido pelos réus na defesa, você vai ver se ele admitiu alguma parte dos fatos constitutivos alegados na inicial. Se ele estiver admitido algum, aí, e apresentado outro impeditivo, aí sim é o ônus do seu cliente, você que estiver patrocinando os interesses do requerido, é o ônus do seu cliente de provar aquilo que você apresentou após admitir o fato constitutivo que você tem apresentado lá como fato impeditivo, modificativo, extintivo. Contudo, se o seu cliente tiver simplesmente negado os fatos constitutivos, o ônus permanece com o autor. Hoje, no novo Código de Processo Civil e também lá no Código de Defesa do Consumidor, é muito comum você ver a inversão desse ônus. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor, ele pode, não é regra, ele pode, em algumas situações, desde que ele entenda que é possível desproduzir a prova e que é muito difícil para o consumidor, ele pode inverter o ônus da prova. E hoje, no novo Código de Processo Civil, o parágrafo 1º do artigo 473, também fala que o juiz pode estabelecer um modo diverso do que ordinariamente tem na lei, desde que garanta às partes a oportunidade de se desincumbir. E esse, desde que garanta às partes a oportunidade de se desincumbir desse ônus diverso, é fruto exatamente do que já se estabeleceu na jurisprudência, relativamente até em razão do Código de Defesa do Consumidor, porque tinha muito magistrado ao julgar a causa na sentença, inverter o ônus da prova e concluir na mesma sentença que ele inverte que a parte não teria se desincumbido do ônus que ele inverteu. É óbvio que ele não se desincumbiu, porque ele, sabedor da regra de distribuição do ônus da prova, não se preocupou em fazer prova daquele ponto, daquele fato, daquele ponto controvertido, e não pode, obviamente, ser surpreendido na sentença com um ônus diverso daquele que a lei ordinariamente estabelece. Por isso, então, que o novo Código de Processo Civil veio estabelecer que sempre que o magistrado entender de mudar esse ônus da prova, de estabelecer divórcio diverso, ele deve também, primeiro,
junto, oportunizar a parte que ela se desincumba do ônus da prova, que ordinariamente não era dela. Tá? Espero ter ajudado com essa fala aí sobre isso, mas é algo que me surpreendeu essas 2 últimas semanas e é muito triste, confesso aos senhores, muito triste mesmo ver um processo sendo, ou o direito da parte não sobressaindo no processo, porque ou um advogado ou o próprio magistrado não sabe as regras de distribuição do ônus da prova, uma regra que eu, como disse no início, é uma regra de julgamento. Tá bom? Fica aí a dica, um abraço para vocês e até a próxima.